sessões estão correndo da seguinte forma. Certo. Você, Patrícia, como você é a coordenadora da sessão, você dá início à sessão, você chama os trabalhos, os avaliadores, e eu farei o compartilhamento do vídeo de cada trabalho, tudo bem? Perfeito. Tá. Então, eu inicio, acho que aí eu chamo o apresentador, quer dizer, ele se apresenta nesse momento, Vitor, nome, instituição, nível, e aí você entra com o vídeo, não é isso? Correto. Você interrompe o vídeo, tem 5 minutos. Isso, quando eu interromper o vídeo, aí tem o tempo das perguntas. Tá? Conta o tempo, tá ótimo. Então a gente pode começar? Estão todos já na sala, acredito eu, né, o Vitor? Acredito que sim. Okay, se precisar pular algum autor, passar, deixar o trabalho para depois, não tem problema não, tá bom? Tá, eu não recebi nenhum contato para alteração da sequência. Então, okay. Tá? Então, imagino que a gente possa seguir o próximo. Pode ser, podemos seguir. Então, tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Patrícia Martins, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Rio de Janeiro, e eu vou estar, então, coordenando essa sessão, que é a sessão 20, né, que versa sobre farmacologia endócrina, do sistema reprodutivo e urinária. Me foi instruído que eu vou chamando, né, os apresentadores sequencialmente. Vocês têm que se apresentar como nome, instituição e dizer o nível de vocês. E, em seguida, a Lui vai disponibilizar o vídeo que vocês mandaram e a gente procede, então, à arguição logo após o término do vídeo. Ok? Se houver alguma necessidade de vocês aí, dos apresentadores, de mudar a sequência, eu não sei se nessa altura do campeonato a gente pode trocar, mas existe essa possibilidade, tá bom? Então, eu acho que a gente pode passar para o primeiro resumo, que é eu só estou olhando aqui embaixo, porque eu estou com o meu computador aqui com o arquivo do PDF aqui com Jesus. Muito bem, então nós vamos passar ao resumo de número 10, cujo autor é Aquila Lara. Aquila está aqui? Estou sim. Boa tarde. Então, boa tarde. Então, você pode abrir o seu... Eu vou fechar minha câmera aqui. E o microfone, você, então, por favor, bom, se apresente mais completamente. Tá vendo a ali agora? Instituição e nível, e aí eles vão passar o vídeo, tá bom? Tá bom. Meu nome é Áquila, eu sou doutoranda do programa de farmacologia da UFCM da Unicamp, e eu sou orientada do professor Edson Antunes. Olá a todos, eu me chamo Aquila Lara, sou estudante de doutorado em farmacologia da Universidade Estadual de Campinas, sou orientada do professor Dr. Edson Antunes, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é intitulado The Role of Advanced Glycation Product AIDS in Bladder Dysfunction in OB Mouse Model of Type 2 Diabetes. Um importante aspecto do meu trabalho é a bexiga diabética, que é uma complicação encontrada em 50% dos pacientes diagnosticados tanto com diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Ela se apresenta como um grupo progressivo de sintomas que é caracterizado por 2 estágios. No estágio inicial, ela cursa com uma bexiga ativa, e no estágio posterior final, ela cursa como uma bexiga descompensada. E todas as alterações envolvem tanto o detrusor urotério como os nervos autonômicos. O metildoxal, ele é um produto chamado de carbonílico, que ele está aumentado em pacientes com diabetes como obesos no plasma, e, portanto, nos últimos anos, houve um crescente interesse em descobrir como o metildoxal está envolvido nas complicações do diabetes, pois o metildoxal, ele forma uma ligação enzimática chamada de glicação com proteínas que leva à perda das mesmas. E assim ele está envolvido, então, com a nefropatia diabética, a retinopatia diabética e também com a bexiga diabética. O alagébrio é um composto tiazólico
que é descrito como o inibidor do metilhidroxal e também como um quebrador de AGEs, uma vez que ao quebrar a reação não enzimática da glicação, ele libera a proteína e levando ela à sua função normal. Portanto, a gente utilizou nesse trabalho o modelo de GEPO2, que é o camundongo OBOB+, deficiente de peptidina. Esse camundongo, ele é hiperfágico, ele é obeso, ele é hipercinêmico e hiperglicêmico, e também ele apresenta alterações miccionais. Assim, a hipótese do nosso trabalho é que o tratamento com a alageb, ele poderia, então, alterar os efeitos prejudiciais do metilhidroxal na bexiga, como também o nosso objetivo foi caracterizar molecularmente, funcionalmente, as alterações na bexiga diabética e tratá-lo com um alageb durante 8 semanas e evidenciar nesse modelo se houve ou não a melhora. Para tanto, nós utilizamos tanto os camundongos C57 fêmeas, de 6 semanas de idade, como camundongos OBOB fêmeas. Eles foram divididos então em dois grupos. Um grupo recebeu água filtrada e o outro recebeu alageb também na água, 1 mg por quilo. O mesmo foi feito para os camundongos OBOB. Eles foram tratados por 8 semanas e depois dessas 8 semanas foram feitas análises nos soros e comportamento miccional. A aprovação do Comitê de Ética está escrita aqui. Após 8 semanas de tratamento com o alageb, a gente pode evidenciar que os camundongos obesos, eles têm, então, um aumento dos níveis de soro do MGO, como nenhuma alteração nos níveis de MGO na urina. Mas a gente evidenciou que houve aumento dos AGEs fluorescentes no soro e que esses camundongos também têm hiperglicemia aumentada. O tratamento com alagébrio, então, diminuiu significativamente os níveis de MGO no soro, diminuiu os níveis na urina e diminuiu os níveis de FAs no soro. Porém, não houve alteração na glicose desses animais. Em relação ao comportamento miccional, na coleta de urina, a gente evidenciou que os camundongos OBOB, eles apresentam um aumento de volume total, como volume médio também por micção, sem alteração de número ou do intervalo. E que tratar com o alagébrio diminuiu esse volume total no grupo OBOB, como também o volume per void. Já no papel de filtro, a gente verificou a alteração apenas no volume per void. E os camundongos OBOB que receberam alageb, eles tiveram um aumento no número de voids comparado aos animais controle, evidenciando que uma possível alteração do tratamento com o alageb seria aumentar o número de spots e diminuir a capacidade desses spots. Assim, como conclusão desse estudo, o alageb normaliza os níveis de MGO e FAs, atenuando a disfunção miccional no modelo de OBOB, mostrando um importante papel dos AGEs na disfunção da bexiga diabética. Obrigada, Áquila. Ótima apresentação, parabéns. Alguém tem alguma pergunta para ser feita para a Áquila? Não? Áquila, eu vi aqui muito interessante o seu trabalho, e eu tenho uma questão, assim, mais parte metodológica, porque, em termos da condição, da experimentação que você fez aqui, e depois uma outra com base no seu resultado. Você aqui falou que fez o ensaio em fêmeas, né? E hoje em dia a gente sabe que tem muito essa questão de você trabalhar a fêmea e o macho, justamente para ver se tem alguma... Antigamente tinha uma preferência grande pelos machos, né? Por conta de toda uma questão hormonal, e sabe-se hoje que isso realmente pode ser um diferencial de responsabilidade da fêmea. Por que você fez as fêmeas? Você frisou que fez as fêmeas? Alguma razão especial, não? Não, na verdade, até o presente momento que eu tinha submetido esse resumo, eu só tinha trabalhado com fêmeas, mas agora eu tenho os dados de fêmeas e machos. Como
eu já tinha submetido só das fêmeas, e comparar a fêmea e o macho ia ficar muito extenso, eu preferi só deixar de... Mas eu trabalho com os dois ao longo do meu doutorado, na parte de publicação, sempre tem essa pergunta de machos e fêmeas, principalmente por causa do trato urinário. Então, a partir do segundo ano, mais ou menos, eu sempre estou pensando em trabalhar em machos e fêmeas. Então, esses dados da Alagébrio eu tenho tanto para machos quanto para fêmeas, só que o modelo de diabetes que eu utilizo, né, que é o OBOB, ele é muito parecido, tanto machos quanto fêmeas, eles apresentam o mesmo tipo de disfunção, o que é muito interessante de trabalhar com esse animal, porque como ele vem de uma mutação, né, então é muito fácil perceber as diferenças que há no modelo e comparar entre machos e fêmeas, então eles apresentam o mesmo tipo de aumento de volume e aumento de capacidade nos spots. Mas, assim, a responsividade, quer dizer, então, vamos dizer, a reatividade deles é muito parecida, né? Muito parecido. Mesmo quando você tenta modular e tudo, você também tem, mesmo com o seu composto aqui, o Alagébrio. Alagébrio. Seria também semelhante, então, a modulação que teria. No macho e na fêmea é muito parecido. Eu gostei bastante desse resultado, porque geralmente a gente tem resultados... Isso é importante, claro. Às vezes há uns muito dispersos. Eu acho que ao longo da sessão aqui a gente vai ter uma situação como essa, de macho diferente da fêmea. Sim. E a última coisa que eu queria te perguntar na tua apresentação, você mostrou ali que, embora o composto tenha feito alteração nos níveis de MGO e tal, ele não tinha mexido na glicemia, né? E esse é um quadro que estaria associado, por exemplo, com a diabetes tipo 2 e tudo, mas que se imaginava ter... Você, quer dizer... como você interpreta isso? Quer dizer, ele está relacionado com a diabetes, mas nem tudo passa pela glicemia? Como é que você... Esse trabalho só surgiu porque eu trabalho com metilglioxal no doutorado, e uma das questões que sempre a gente me perguntou é o que o metilglioxal está fazendo na cistopatia diabética. Eu trabalhei com a metformina em modelo do animal que recebe metilglioxal, ele não é diabético, e a gente vê que a metformina, ela faz o scavenge e diminui os níveis de metilglioxal, aumenta os níveis da proteína, que é a glioxalase, que faz a degradação. Aí, durante todo esse trabalho, surgia a pergunta, mas se eu tratar no obeso, a metformina vai melhorar os níveis de glicemia? Assim, eu não conseguiria responder o que vem da glicemia e o que vem do metilglioxal. O alagébrio, ele é um fármaco que é quebrador de AGEs. Ele chegou até a fase 3, né, de estudos clínicos, mas parou por falta de dinheiro, segundo consta. E aí, ultimamente, ele é utilizado para estudar os efeitos dos AGEs. Como ele quebra AGE, vários estudos, tanto em rato como em camundongos, mostram que ele não atua na glicemia. Então, para responder uma pergunta específica do meu trabalho, que é o que está causando na cistopatia diabética o efeito no metilglioxal, eu precisava de uma droga que quebrasse AGEs, mas não mexesse na glicemia. Assim, eu consigo tirar o que é dos AGEs e o que é da hiperglicemia. Como esses animais ainda são hiperglicêmicos, e eu vi que o que acontece tanto em machos como em fêmeas é a diminuição da capacidade, ela diminui bastante, eu consegui tirar esse efeito da hiperglicemia. Então, em partes dessa diminuição da capacidade, possivelmente é um efeito de AGEs. Aí, mais com o meu trabalho, ele tem mais dados disso, o trabalho já está completo agora, eu verifiquei que tem alteração de colágeno, então um grande problema dos AGEs é o colágeno, né, que ele glica. Então, o que acontece é que quando eu administrei o alagébrio, um dos efeitos foi a diminuição de colágeno no grupo OBOB. Então, isso indica que possivelmente ele está mudando como a bexiga está em sua conformação, e isso é independente da glicemia, que é uma forma muito interessante de mostrar o efeito do MGO, do glioxal, que forma AGEs no obeso, e é diferente do que está acontecendo na glicemia. Tá joia. Áquila, eu te agradeço muito, tenho que já tá passando aqui o tempo. Isso é um tema muito interessante. Eu trabalhei com diabetes há um tempo atrás e também tinha alguns fenômenos que eram meio dissociados da modulação da glicemia. Tá? Te dou os parabéns e obrigada, tá bom? Bom, nós vamos então passar agora para a segunda apresentação, que é do Antônio Thiago Silva Lima. Antônio, apareça para... tá ali o Antônio. Boa tarde, professora. Tudo bem, Antônio? Você pode se apresentar então e aí a gente passa para o seu vídeo, por favor. Ok.
Meu nome é Antônio, eu sou aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em farmacologia da Unicamp e sou supervisionado pelo professor Dr. Gilberto Denucci. Obrigada. Olá, meu nome é Antônio e hoje irei apresentar o trabalho Alpha-1 Adrenergic Antagonist Block 6-Nitrodopamine on Tracks on the Right Isolated Epidemiol Vasodiferens. Sou aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em farmacologia da Universidade Estadual de Campinas e sou supervisionado pelo professor Dr. Gilberto Denucci. Meu trabalho é sobre 6-nitrodopamina, onde vem a ser uma nova catecolamina endógena encontrada em vários tecidos, no qual podemos ver que é uma dopamina modificada e que ocorre uma nitração na sexta cadeia do anel-benzeno. Vemos que o primeiro indício da liberação de 6-ND foi observado em vaso umbilical humano, tanto em artéria como veia. Podemos ver que a remoção do endotélio reduz a liberação de 6-ND, mostrando que essa liberação possivelmente seja por mediador endotelial. Similar resultado encontramos em ato isolado de rato, no qual o tratamento crônico com ELNAME reduz a produção de 6-ND, comparado com animais que não receberam esse tratamento. Também vemos liberação basal em ducto deferente de rato, no qual temos resultado semelhante ao átrio. Em ducto deferente humano, vemos que há liberação de dopamina e também de 6-ND. Porém, no tratamento agudo com ELNAME reduz a produção de 6-ND e aumenta a produção de dopamina, mostrando mais uma vez que o óxido nítrico está envolvido na produção dessa catecolamina. Em ducto deferente de rato, vemos que antagonistas tricíclicos potencializam o efeito da curva concentração-resposta de noradrenalina, porém na curva com 6-ND eles antagonizam, um efeito contrário quando comparado com as outras catecolaminas, apontando possivelmente a presença de novo receptor. Vemos também que a desipramina reduz a contração por estímulo de campo elétrico em ducto deferente de rato. Porém, não reduz quando esses animais são tratados cronicamente com ELNAME. O objetivo desse trabalho é investigar o efeito dos antagonistas alfa-1 adrenérgicos nas contrações em ducto deferente isolado de rato em animais controle e animais tratados cronicamente com o inibidor da síntese de óxido nítrico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unicamp 5746-1/2020 e 5831-1/2021. Os experimentos foram realizados pelo sistema de banho de órgão isolado, no qual pegamos a porção próxima ao epidídimo, onde o tecido é montado numa curva de 10 ml de solução de PEVs, onde é oxigenado com mistura carbogênica e mantido a temperatura a 37 graus. Vemos aqui o efeito da doxazosina, contrações induzidas pela 6-ND e as demais catecolaminas. A gente observa aqui que a doxazosina antagoniza as contrações induzidas por 6-ND, porém não acontece o mesmo nas demais catecolaminas. Já no efeito por estimulação de campo elétrico, observamos resultados semelhantes aos trabalhos anteriores com ducto deferente, no qual a doxazosina reduz a contração por estimulação de campo elétrico e não afeta animais tratados cronicamente, mais uma vez mostrando que possivelmente a doxazosina está reduzindo o efeito da 6-ND. Similar efeito vemos para a tanzolosina, que também ocorre uma antagonização apenas em contrações com 6-ND. E na estimulação de campo elétrico, ela causa redução. Porém, não acontece isso em animais tratados cronicamente com ELNAME. A gente percebe aqui que não acontece, né? Redução. Também vemos o mesmo para a prazosina, que é um
outro antagonista alfa-1 adrenérgico, onde ele inibe em concentrações de 10 nanomolar o efeito da 6-ND e não inibe as demais catecolaminas, apenas na 6-nitrodopamina. Concluindo, os resultados aqui apresentados reforçam o conceito de que a 6-nitrodopamina é um modulador endógeno do núcleo deferente de rato, e a observação de que os antagonistas alfa-1 adrenérgicos atuam como antagonistas do receptor de 6-nitrodopamina, abrindo a possibilidade de que muitas ações anteriormente atribuídas à noradrenalina possam ser, na verdade, devidas à presença desse novo mediador. E muito obrigado pelo tempo. Oi, Antônio, tudo bom? Tudo bom, Obrigada aí pela sua apresentação, foi ótimo, esclareceu bastante. Deixa eu te perguntar, assim, especificamente essa sistema reprodutor não é a minha área de ação. Então, eu vi que você trabalhou com 2 modelos, não é isso? Da indução pelo 6-ND ou também a estimulação de campo elétrico, não é isso, no seu sistema? Isso. Eles são complementares, Antônio? Quer dizer, e o fato da modulação ser um pouco diferente, o que isso implica, digamos, a gente considera o que acontece vamos dizer, no organismo? Olha, a gente observou que nessa estimulação de campo elétrico acontece, são 2 fases, são bifásicas, né? Uhum. E a gente percebeu que a primeira fase acontece ali uma liberação de noradrenalina. Tá, e isso então, o outro sistema de estimulação de campo elétrico, ele vamos dizer, a modulação dele é um pouco diferente, em termos do modelo mesmo. Basicamente, a gente viu essa redução também no estímulo e curva de concentração dose e resposta. Tá. E você usou vários desses antagonistas, né, Antônio? Quer dizer, como é que essa base para você escolher esses, ou você comparar esses, vamos dizer, qual foi o referencial que você usou para isso? Para escolher esses antagonistas que foram tratados aqui? A gente escolheu com base também em outros trabalhos que foram observados, quando a gente viu o efeito de antidepressivos tricíclicos, né? Uhum. Vendo que esses antidepressivos, eles causam, mais assim, a gente se baseou na faixa do efeito colateral que causa no organismo, né? Uma coisa que chamou bastante atenção para esse trabalho foi que pacientes que usam esses fármacos tendem a ter uma ejaculação retardada. Né? Tá, eu queria entender qual era o princípio que levou a fazer esses especificamente. E tanto eles como os alfa-1, aconteceu uma antagonização, sabe? Aham. Nas contrações com essa catecolamina. Perfeito. E o que você pretende fazer a partir desses resultados? Você já tem a perspectiva de que você vai seguir à frente, você vai tentar fazer isso, algum ensaio em vivo, alguma coisa? Como é que você pretende? Na verdade, já está até acontecendo. Tá. Meu orientador atualmente já está acontecendo um ensaio clínico, onde ele mede ali como é que fala? Eles recebem uma dose uma pequena dose desse fármaco, e é medido ali o tempo de ejaculação, sabe? Está acontecendo. Então isso é muito interessante, né? Porque você já está, inclusive, lá na ponta, que já é na... Conheço muito Gilberto de longos anos, e sei toda essa vertente dele de trabalho com a clínica, né? Então ele já bypassou o pré-clínico, já está direto na questão clínica, né? Sim, bacana. São tantas ramificações, sabe, que foi observado em outros animais répteis, a presença desse mediador. Então, assim, já tem um chão que está sendo trabalhado, mas ainda tem muita coisa para... Claro. Mas a possibilidade de fazer o teste com a clínica já é extremamente interessante. Né? Você já pulou, né? Já saltou várias etapas aí para fazer... E essa ideia essa hipótese de que possa ser algum fármaco que atue ali nessa parte de ejaculação precoce, sabe?
Uhum. É claro, isso também é importante. A relevância clínica é muito importante. Tá, João Antônio? A questão do tempo nosso aqui é meio premente, tá? Eu te agradeço, tá? Obrigada. Muito obrigado. Parabéns aí. Bom, nós vamos passar então agora para o próximo trabalho, que é da Bárbara Barros. Oh, Bárbara já apareceu ali, deixa eu. Bárbara, presente, por favor, e vamos em frente. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Bárbara Cavalcante Barros, eu sou aluna de doutorado da professora Bruninha Araújo Silva, do Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, na Universidade Federal da Paraíba. Opa! Vitor? Vitor? Estamos aí na guarda do vídeo da Bárbara. Oh, sim, é que eu tava configurando um áudio aqui. Sem problema, estamos aí. Desculpa. Vamos lá, sem problema. Olá, eu me chamo Bárbara Cavalcante Barros e vou apresentar um resumo titulado Espirulina platensis previne alterações morfológicas uterinas provenientes do treinamento de força e inibidade de pH oxidase. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Magnolia Araújo Silva e co-orientado pela professora doutora Paula Bevito Ferreira. Bom, o treinamento progressivo de força é caracterizado por uma performance de aumento gradual da carga por um curto período de tempo. No entanto, se esse treinamento ele for prestado de maneira inapropriada, isso pode levar a um aumento de estresse oxidativos, com dano do sistema reprodutor feminino, levando a uma desordem menstrual. Com base nisso, Ferreira e colaboradores evidenciaram este gráfico que mostra a porcentagem de contração em função do logaritmo do KCL molar, que em útero de ratos submetidos ao treinamento de força houve um aumento da contração KCL com a diminuição da potência e que quando esses animais eram suplementados com a espirulina platensis, uma alga com propriedade antioxidante, esses efeitos eles foram prevenidos na dose de 50 e na dose de 100 mg, sendo considerada a dose de 100 a melhor dose, visto que os seus resultados ficaram semelhantes ao controle. Diante disso, o objetivo desse estudo foi investigar os parâmetros uterinos na contração em ratos submetidos ao treinamento de força suplementadas com espirulina platensis, se envolve danos estomofométricos e espécies ativas de oxigênio. Para isso, as ratas foram divididas em um grupo controle, um grupo treinado e um grupo treinado suplementado com a espirulina platensis na dose de 100. O protocolo de treinamento se deu uma semana de adaptação e após isso, o grupo treinado e treinado suplementado com alga foram submetidos a 8 semanas de treinamento com um aumento progressivo da carga. 30 minutos antes da sessão de exercício, os animais do grupo treinado eram suplementados com solução salina e o animal suplementado com a espirulina platensis recebia a espirulina platensis na dose de 100 por via gavagem. O protocolo de treinamento se deu em saltos em um meio fluido, onde esses animais tinham a carga acoplada ao seu dorso com auxílio de um colete. 24 horas após a última sessão de exercício, os animais receberam uma injeção subcutânea de dietilengestral para a indução do estro. Os resultados foram analisados como no programa gráfico PET-Prisma nessa versão 5.01. Então, nós decidimos avaliar os parâmetros histomorfométricos do útero de rata, visto que a hipertrofia é a principal finalidade do exercício físico e está relacionado com o aumento da síntese de proteínas. Então, esse exercício físico pode estar levando ao aumento da síntese de NF-κB, MAP-quinase, P53, proteínas aí responsáveis por levar à hipertrofia. Então, esse útero ele foi analisado em uma técnica histológica padrão e observou-se nessas imagens que no grupo treinado houve uma distribuição desse endométrio, dessas glândulas endometriais únicas e difusas, caracterizando assim um dano histológico. E, interessantemente, quando esses animais eles foram suplementados com água, esses parâmetros eles foram prevenidos. Além disso, ao avaliar a estomorfometria desse útero, nesse gráfico que mostra a área em função dos diferentes grupos, observou-se que no grupo treinado houve um aumento da camada miometrial, indicando assim que possivelmente esse aumento da contração pode estar relacionado com o aumento desse miométrio e a espirulina platensis não preveniu esse dado, indicando que seu mecanismo de ação envolve outra via. Então, a partir disso, nós decidimos avaliar o mecanismo eletromecânico do treinamento de força da suplementação com a alga em útero de ratas. E para isso, o útero ele foi posto em cuba de banho de paróquia isolados, sob as condições apropriadas, conectado a um transdutor de força isométrico e este conectado ao sistema de aquisição digital. Então, nós nos questionamos se essa espécie reativa de oxigênio modificaria essa contratividade uterina, visto que o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e do estresse oxidativo está relacionado aí com o aumento da contração. Então, observe-se nesse gráfico, onde mostra a porcentagem de contração em função do logaritmo do KCL molar, que no grupo treinado, na presença da apocinina, um inibidor da NADPH oxidase, houve uma potencialização do aumento da contração, indicando assim que possivelmente há um aumento das espécies reativas de oxigênio no antisuperóxido e esse antisuperóxido pode estar sendo proveniente de outras vias. Além disso, quando
quando esses animais eram suplementados com a alga, observou-se que na presença da porcinina não houve uma prevenção no aumento da contração, indicando assim que possivelmente a espirulina platense ela pode estar competindo com a porcinina por inibição da enzima, na de pH oxidase. Então, tendo em vista que o aumento do antissuperóxido está relacionado com o aumento da concentração de cálcio citosólico, e isso está abolido na presença de enzimas antioxidantes, como a superóxido de mutase e a catalase, foi evidenciado que em mulheres que praticam exercício de alta intensidade, há uma diminuição da atividade da superóxido de mutase. Então, para isso, nós decidimos avaliar essa via, utilizando o Tempol, que é o mimético da superóxido de mutase, e observou-se que na presença do mimético, no grupo treinado, houve uma prevenção do aumento da contração, indicando-se que possivelmente neste grupo há uma diminuição da atividade dessa enzima. Interessantemente, quando os animais eram tratados com a alga, foi observado que na presença do Tempol houve uma potencialização do aumento da contração, indicando-se que possivelmente a espirulina platense está agindo em etapas subsequentes da formação de espécies reativas de oxigênio. Então, com base nisso, nós concluímos que o mecanismo eletromecânico de ação do treinamento de força envolve uma hipertrofia biometrial, inibição da superóxido de mutase e um aumento de espécies reativas de oxigênio, está levando ao aumento da contração uterina. E, por outro lado, a espirulina platense, o mecanismo de ação envolve prevenção dos danos morfológicos uterinos, inibição da de pH oxidase, o que está levando aí uma diminuição dessa contração uterina. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento e de pesquisa pelo apoio institucional e financeiro, ao meu laboratório de pesquisa e a todos presentes me coloco à disposição da arguição. Obrigada. Olá, Bárbara, tudo bom? Olá, tudo bem. Nossa, você foi muito rapidinho, hein? Para te acompanhar. Mas vamos lá, muito interessante o seu trabalho, parabéns pela sua apresentação. Eu tentei pegar, porque assim, pelo resumo é um pouco mais complicado, mas assim, ainda mais quando você faz uma análise morfométrica, né, a gente fica querendo ver a imagem e não tem outra maneira. Então, eu tentei pegar do que você estava apresentando aqui. Quer dizer, então, é bem interessante, você mostra, então, que há um aumento, né, há uma hipertrofia miometrial, não é isso? Isso. E que você associa isso com a maior contratilidade. Deixa eu te perguntar, você, por exemplo, viu algum outro parâmetro, quer dizer, além dessa que você... Eu fotografei aqui, tá? Você estava apresentando esse esquema. Então, além dessa questão, vamos dizer, do favorecimento da ação, vamos dizer, do estresse oxidativo, né? Que estaria respondendo por todo esse processo. Você aposta que a espirulina teria uma atividade antioxidante importante e, com isso, ela reverteria o quadro, certo? Isso, certo. Então, você tem alguma evidência, por exemplo, há algum processo inflamatório ali também, ou você só tem essa hipertrofia miometrial? Você vê célula inflamatória? Qual é o contexto que você vê um pouquinho no tecido, ou não? Esse trabalho, ele partiu de um projeto maior de doutorado, ele foi a minha dissertação, e nesse projeto de doutorado, que inclusive a minha co-orientadora, ela avaliou essa questão de anti-inflamatória, a questão de células, que foi evidenciada nesse grupo treinado. E aí, como ela já tinha visto isso na dissertação, na tese dela, eu parti do que ela já tinha evidenciado para terminar o mecanismo. Além disso, não veio para cá, porque não deu todos os resultados, foi do congresso passado, da SBEPT, eu também avaliei funcionalmente a via da COX, está envolvida aí no processo da inflamação. E a gente viu que teve aí a participação dessa via, possivelmente, né, porque como é dado funcional, a gente sugere que essa via está envolvida. Claro. Deixa eu te perguntar, eu fiquei um pouquinho curiosa, eu não conheço bem esse processo dessa hipertrofia. Quer dizer, e você tem uma maior proliferação de células ali? Isso. Observa-se no dado histológico que no grupo treinado, o miométrio, a camada do miométrio, ela foi bem maior quando comparado ao grupo controle. E aí, a gente, vendo esse dado pela lâmina, a gente quantificou essa área miometrial e viu que foi maior. E aí, a gente sugere que talvez esse aumento da contração possa ser por ter uma maior, uma maior área de músculo, e que a espirulina ela não preveniu, na verdade, porque é um protocolo de prevenção, esse aumento da contração. E aí, por isso que a gente apostou também na questão antioxidante, porque já é descrito na literatura essa atividade antioxidante da água. Eu ia te perguntar pelo seguinte, porque eu tenho... Quer dizer, eu trabalho com pulmão, mas a gente tem envolvimento na pH favorecendo proliferação celular. Tá? Então, é isso que eu ia perguntar, se vocês cogitaram, por exemplo, que a espirulina pudesse ter uma atividade inibitória sobre a proliferação de células in vitro. Sim. Em vivo, mas
entendeu? Seria talvez uma coisa interessante, porque apesar de toda a questão do estresse oxidativo, existem algumas WPHs que estão realmente, a gente trabalha com a NOx4, que ela está nitidamente envolvida com proliferação de, vamos dizer, célula estrutural também, fibroblasto em pulmão. Então, me ocorreu, será que esse efeito não poderia também ser decorrente de uma ação, entende, sobre as células ao nível do útero? Entende? Foi isso que eu... Talvez fosse interessante você ver se tem alguma coisa a ver, ou tentar investigar, eventualmente. Ótimo, pode até ser, inclusive, aí o prosseguimento desse estudo, né? Outras dúvidas Se fosse você dar ali uma olhadinha para ver se não tem uma correlação. Para nós também foi surpresa, a gente vincula muito a questão do estresse oxidativo, mas há delas que realmente estão modulando também através de TGF-beta e tal. Eu te digo, não conheço muito do ambiente, né, ali do útero, mas eu acho que pode ter alguma correlação aí. Talvez fosse interessante vocês darem uma olhadinha, fazer uma busca aí se tem alguma correlação. Eu agradeço pela sugestão e com certeza a gente vai sim fazer essa correlação e buscar para poder explicar ainda melhor nossos resultados. Exato. Bom, não sei se tem mais perguntas, Bárbara. Nós estamos chegando no tempinho aqui dos 5 minutos, que é muito, muito rápido, mas tá bom? Eu te parabenizo, Bárbara. Obrigada, tá bom? Obrigada, professora. E vamos, então, passar para o próximo aqui, que é... Vamos ver o próximo resumo. Eu estou aqui com 2 computadores. Um já é complicado, 2, então, na mão. Fênix Araújo, por favor. Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom, meu nome é Fênix Alexandra de Araújo. Eu sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa da Fiocruz Bahia, sob a orientação da doutora Dalice Flávia Silva. Olá, meu nome é Fênix Alexandra de Araújo. Vou apresentar parte do meu trabalho de mestrado, intitulado Brelina favorece a ereção peniana em modelo de disfunção erétil associada à hipertensão, orientado pela doutora Dalice Flávia Silva. A disfunção erétil é definida como a dificuldade consistente e recorrente de um homem atingir e ou manter a ereção peniana suficiente para atividade sexual satisfatória. Estima-se que acomete cerca de 40% dos homens entre 40 e 69 anos em todo o mundo. Para além das questões de autoestima e de qualidade de vida do paciente, há grande preocupação quanto à sua relação com outras doenças, visto que é considerada um marcador para doenças cardiovasculares. Uma parcela dos pacientes não respondem bem ao tratamento com os inibidores de PDE5, como os pacientes diabéticos e hipertensos, além da contraindicação de seu uso com anitréticos. Nesse sentido, ressalta-se a importância dos produtos naturais como fonte de moléculas bioativas para a descoberta de novos fármacos. A brelina é uma cumarina inibidora de PDE4, com ação anti-inflamatória. Nosso grupo de pesquisa mostrou seu efeito vasorrelaxante em artérias, além do importante efeito relaxante em corpórea cavernosa, que está em processo de submissão. Levando em consideração os dados da literatura e dos mecanismos que levam à ereção, nós levantamos a hipótese de que a brelina pode melhorar a função erétil. Então, o nosso objetivo foi investigar se a brelina induz ou aumenta a ereção peniana de ratos normotensos e de modelo de disfunção erétil associada à hipertensão. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética. Para verificar se a brelina teria efeito em induzir a ereção, utilizamos ratos adultos UISTA, divididos no grupo brelina e veículo. Também avaliamos se a brelina teria um efeito adicional à ereção induzida por apomorfina. Então fizemos um grupo apomorfina e o grupo brelina mais apomorfina. Após a administração das drogas, os animais foram mantidos em caixas de vidro e seu comportamento foi gravado por 40 minutos. Também avaliamos o possível efeito de melhorar a ereção induzida por apomorfina nos SHR, com idade um pouco mais avançada. Esse vídeo dos nossos animais mostra uma ereção. Nós avaliamos a latência, que é o tempo que o animal levou para ter a primeira ereção, o tempo e o número de ereções e o comportamento do tipo ereção. As análises foram realizadas por 3 pesquisadores de maneira independente e às cegas. E tivemos resultados bem interessantes.
Apesar de, na média, não alterar o período de latência e o comportamento do tipo ereção, a brelina por si só induz ereção nos animais, onde 4 dos 5 animais testados tiveram ereção, enquanto apenas um animal do grupo veículo apresentou uma ereção espontânea. Dessa forma, houve maior tempo em ereção do grupo brelina do que no grupo veículo. A brelina também aumentou o número de ereções e de comportamento do tipo ereção em animais que foram estimulados com a apomorfina. Como esperado, todos os animais tiveram ereções, mas não houve alteração no tempo de latência e no tempo total em ereção. Logo, investigamos a ereção nos SHR. Verificamos que não houve diferença estatística quanto ao número de ereções, latência e o tempo total em ereção. Inclusive, não observamos o efeito de comportamento do tipo ereção nesses animais. Apesar disso, a brelina teve um efeito interessante, visto que todos os animais que receberam brelina tiveram ereções, enquanto que somente 3 dos 5 animais que receberam apenas a apomorfina apresentaram ereções, confirmando a disfunção erétil do modelo. Então, fomos avaliar o perfil farmacocinético da brelina. Administramos a brelina em ratos lista e realizamos a coleta de amostras de sangue em diferentes tempos. Após a eutanásia dos animais, o pênis foi coletado. As amostras de corpo cavernoso e plasma foram estocadas a menos 18 até o momento da análise por HPLC. A concentração plasmática máxima foi de 0,54 microgramas por ml, em aproximadamente 9 minutos. Inclusive, foi detectada nos corpos cavernosos depois de 8 horas de administração. Então, a brelina pode ser absorvida e ir para o pênis após a administração intraperitoneal e isso corroborar com o efeito proerétil observado. Dessa forma, a brelina pode ser uma molécula em potencial para o tratamento da disfunção erétil. Agradeço a todos. Ai, saco. Olá, Fênix, tudo bom? Tudo sim. Parabéns, gostei muito da sua apresentação. E Obrigada. bem interessante o sistema. Agora, deixa eu te perguntar, você comenta, por exemplo, que quando a brelina tem, vamos dizer, favorece o número de ereções, você sempre faz menção que não houve modificação no número, na latência e tudo mais, quer dizer, é previsto que esses compostos possam modificar, vamos dizer, diferencialmente isso, ter mais, assim, de novo, não é especificamente a minha área, daí pode ser uma pergunta muito simplista, mas eu fiquei com dúvida em relação a isso. Não, que nada. Assim, esse tipo de ensaio a gente faz para poder avaliar justamente a função erétil dos animais, né? Há vários tipos de ensaio que pode ser feito para verificar isso, como ensaio da cópula, botar junto com uma fêmea, verificar a quantidade de montas. Nós optamos por fazer um ensaio por verificar a ereção induzida por um par. Então, inicialmente, nós queríamos observar se a brelina ela teria um efeito de melhorar a apomorfina. Só que aí eu pensei, poxa, mas será que ela por si só não induziria esse efeito? E aí eu achei interessante da gente fazer isso. Então, o que acontece? Faz-se a administração da droga e aí observa o comportamento do animal. E aí a gente contabiliza esse comportamento que é caracterizado pela ereção. E aí foi o que a gente observou, que, de fato, né, a brelina por si só, ela induz a ereção, e, inclusive melhora a indução da ereção induzida para a apomorfina. Claro. E quando você coloca, por exemplo, você faz um tratamento com a brelina por via intraperitoneal, né? Isso. Então, eu imagino que sim, eu acho que é uma primeira aproximação que você está fazendo, mas se a gente pensar um pouco mais à frente, vamos dizer, no quão promissora a brelina pode ser em termos de tratamento da disfunção erétil, quer dizer, e você cogita a possibilidade, quer dizer, eu não sei se ela é hidrossolúvel, se ela não, acho que você faz. Eu não me lembro se você fez menção a solvente aqui, né? Isso, ela não Cremofor, Exato. Isso. Exato. E aí, mas você vislumbra essa possibilidade, quer dizer, pode ser feita alguma melhoria na molécula ou algo assim que pudesse considerar um tratamento, por exemplo, via oral?
Então, eu acho que seria interessantíssimo se a gente fizesse uma avaliação, né, do perfil farmacocinético também da Brelina após a administração oral, que seria Perfeito. a que mais se aproxima, né, do que é Isso. utilizado na clínica. Então, eu acho que seria uma abordagem super interessante mesmo da gente fazer. Eu acho muito importante dizer, você constatou o efeito, quer dizer, né, o trabalho vai por etapas. E aí você começa, então, vendo o compromissor, ela é para você poder trabalhar, vamos dizer, aperfeiçoar essa questão mais da via de administração. Mas eu acho que estou satisfeita. Gostei muito do trabalho. Obrigada. Não sei se tem mais alguém para fazer perguntas. Não acho. Então, diga. Inclusive, parte desses resultados eu apresentei no SPECT de 2019. Foram os resultados bem iniciais que a gente estava fazendo, avaliando o efeito da Brelina em corpo cavernoso isolado. E aí a concentração que eu vi no banho de órgãos que induziu, né, o efeito máximo da Brelina foi a que eu converti para poder utilizar nos animais. E aí a gente já evoluiu, bem interessante. Com certeza. Porque a parte in vitro, né, se você tem vantagem de trabalhar com o sistema in vitro, porque ele está ali isolado, né, quer dizer, né, numa primeira abordagem, mas futuramente você tem que realmente sentir o contexto que é aquele órgão no organismo, né? Você tem todo aquele ambiente em torno, sem considerar a parte hormonal, né? Que aí integra tudo, né? Então complica. Então eu acho que complica, mas é a vida real, né? Como a gente realmente tem que fazer. Então eu acho que já é uma próxima etapa, acho que você já evoluiu então na tua observação para a parte em vivo, né? Então agora pode ir mais adiante ainda no seu trabalho. Faz parte, né? A dor e a delícia de fazer pesquisa. A gente sempre tem mais o que fazer. Ainda bem, né? Tá, joia, Fênix. Eu te agradeço, muito obrigada. Tá bom? Nós vamos, então, vamos passar para o próximo, que é a Larissa Chiatati. Larissa, você está por aí, certamente. Olá, tudo bem? Olá, deixa eu só baixar meu volume aqui. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Tá, ok. Só vou você abrir a sua câmera para a gente saber quem você é. Desculpa. Ixi, carregou? Olá, Larissa. Joia. Tudo bem? Vamos lá, tudo jóia. Tudo certo. Então, meu nome é Larissa, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação de farmacologia da Universidade de São Paulo. Eu sou orientada, então, orientada pela professora Soraya Costa. E é isso. Vamos aí ver o nosso amigo. Opa, já veio. Deixa eu só fechar. Olá, meu nome é Larissa, e agora eu vou estar apresentando meu trabalho, cujo título é O impacto da diferença de gênero nos efeitos anti-inflamatórios e analgésicos do sulfeto de hidrogênio em modelo de cistite intersticial com síndrome da dor vesical. Bom, estudos mostram que tanto a resposta inflamatória como a percepção da dor pode variar entre homens e mulheres, o que pode justificar a diferença na eficácia de alguns medicamentos utilizados na clínica para o tratamento de doenças inflamatórias entre os sexos. Um estudo realizado pelo nosso grupo mostrou que o tratamento com doador de sulfeto de hidrogênio, ou H2S, que é um importante gastrotransmissor endógeno, foi capaz de aliviar a dor e melhorar a disfunção contrátil da bexiga em modelo de cistite intersticial síndrome da dor vesical em camundongos machos. No entanto, ainda não está claro se o H2S tem um efeito protetor semelhante em camundongos fêmeas. Dessa forma, esse estudo avaliou os efeitos do gênero sobre os potenciais efeitos protetores do doador de sulfeto de hidrogênio GY4137 em camundongos com cistite intersticial. Para isso, nós utilizamos camundongos da linhagem C57, machos e fêmeas. A cistite foi estabelecida por uma injeção via intraperitoneal de ciclofosfamida, na dose de 300 mg por quilo, sendo que o grupo controle recebeu saída. 1 hora após a indução da cistite, os camundongos foram tratados via subcutâneo com GY4137, nas doses de 37,5, 50 ou 75 mg por quilo, ou com o veículo que no caso foi saída. Nesse cronograma estão representados o tempo das medidas que foram feitas. Então, inicialmente foi feita a análise do comportamento nociceptivo, e após 24 horas da indução da cistite, foi feita a eutanásia dos camundongos e a bexiga foi coletada para análise funcional do tecido. A alodínia mecânica visceral foi medida através do teste de Von Frey, onde nós utilizamos o filamento para estimular a região entre a uretra e o ânus animal. Já a avaliação da resposta contrária foi feita utilizando um banho de órgão isolado, onde nós colocamos a bexiga e estimulamos com cloreto de potássio ou carbacol.
Por fim, o edema vesical foi obtido pelo cálculo da razão entre o peso húmedo da bexiga e o peso corporal do animal. Bom, então começando pelos machos, podemos ver que a administração de ciclofosfamida provocou uma redução do limiar no receptivo dos animais e esse efeito permaneceu até o fim das 24 horas de observação. O tratamento com GYY promoveu o efeito antialodínico nas 3 doses testadas, como podemos ver nesses 3 gráficos. Um efeito similar foi observado nas fêmeas, ou seja, o GYY promoveu analgesia significativa tanto na menor quanto na dose intermediária e também na maior dose. Nessa figura estão representadas a área supercurva dos gráficos que acabamos de observar. O GYY na dose de 37,5, 50 e 75 mg por quilo reduziu a alodínia mecânica induzida por ciclofosfamida em 42, 44 e 46% em machos e em 52, 48 e 47% em camundongas fêmeas, respectivamente. Em relação à análise da resposta contrátil, podemos notar que o grupo com cistite sem tratamento apresentou uma contratividade vesical reduzida ao carbacol, como podemos ver nesses gráficos. O tratamento com GYY nas 3 doses recuperou a capacidade contrátil do tecido vesical em camundongos machos. Contudo, esse mesmo efeito não foi observado nas fêmeas, ou seja, o tratamento com GYY não foi capaz de prevenir a disfunção contrátil vesical promovida pela ciclofosfamida. Por sua vez, a resposta contrátil reduzida ao cloreto de potássio observada no grupo com cistite foi significativamente aumentada em camundongos machos tratados com GYY, mas não em fêmeas. Além disso, nós observamos que a ciclofosfamida promoveu a formação de edema vesical tanto em machos quanto em fêmeas. Contudo, o tratamento com GYY reduziu esse efeito apenas em machos e na menor dose testada, como podemos notar aqui nesses gráficos. Para finalizar, nossos dados mostram que o tratamento com o doador de H2S GYY4137 melhorou a dor visceral em camundongos machos e fêmeas, mas apenas nos machos foi capaz de melhorar a resposta inflamatória associada e a disfunção contrátil. Além do potencial farmacológico de doadores de sulfeto, nosso estudo destaca a importância da pesquisa relacionada a diferenças de eficácia de medicamento entre os gêneros. Muito obrigada. Olá, Larissa. Obrigada, parabéns pela sua apresentação. Deixa eu só soltar o tempo aqui. Tudo bem? Então, vamos. Muito interessante o seu trabalho também. E você menciona esses doadores de hidrogênio, né? E na sua introdução você comenta sobre o ATB 352, né? E aí você testa esse GYY4137. Ele também é quer dizer, valia a pena continuar com a ATB porque você passou para um outro com seus estudos? Larissa, seu microfone está fechado. Desculpa. Acontece. Diga. Não, é que assim, na verdade, no meu doutorado eu estou estudando ambos os doadores, tanto o GYY como o ATB. Só que o ATB, ele é um doador que ele é chamado de doador híbrido, porque ele é um doador de sulfeto de hidrogênio acoplado a um anti-inflamatório não esteroide, que seria o cetoprofeno. Então, quando a gente testou primeiramente, que foi até o trabalho que eu apresentei ano passado, até então também não tinha testado só com a molécula do cetoprofeno, então a gente até também não sabia o que era efeito do H2S e o que era efeito do não esteroide, por causa que um anti-inflamatório vai diminuir muitas vezes a inflamação, vai diminuir a dor. Mas a gente estava interessado em ver só no H2S. Então a gente também está testando o GYY, que é um doador de H2S que não é acoplado a nenhum outro anti-inflamatório, outra droga, e ele tem uma doação lenta, né? Ele é considerado um doador lento de H2S. E simula mais como se fosse uma liberação endógena, porque a gente tem doadores que são rápidos, e tem esses que são lentos, que também simulam mais uma doação, uma doação endógena, como se fosse uma liberação endógena. Isso é interessante, porque isso era uma pergunta que eu ia fazer inicialmente, quer dizer, o quanto você tem do efeito, né, da associação entre o doador de hidrogênio e o anti-inflamatório, a contribuição de cada um. Esse é simplesmente doador do hidrogênio, então ele realmente está mostrando que o fenômeno está presente ali. A outra coisa que eu ia te perguntar, porque você faz você faz a indução
da cistite, 1 hora depois você trata, né? Sim. Quer dizer, seria uma tentativa de um tratamento terapêutico, seria isso? Deixar... Porque assim, eu não conheço muito bem a cinética do estabelecimento dessa cistite, né? Você está impedindo que ela desenvolva ou você já está interferindo no momento que já tem um quadro alterado ali? Sim, não, já tem um quadro alterado. A gente escolheu, na verdade, 1 hora depois, justamente por causa da característica do fármaco, do fármaco não, da molécula testada, que seria o GYY. Então, como ele é um doador lento, até então a gente achava que ele ia demorar para fazer efeito, só que nós, se você vê os gráficos, 1 hora após a aplicação, a gente já vê que na dor, por exemplo, ele tem um efeito positivo, né? Então, acabou que nem... Mas a gente também vai testar um protocolo terapêutico e tratar antes de induzir a cistite, mas esse seria um tratamento... não sei se como fala, depois de induzir Não, mas eu acho que a abordagem que você está fazendo é até mais interessante, se você pudesse, talvez até, eu não iria nem anterior, eu iria para frente, né? Porque uma coisa, por exemplo, quando a gente pensa em termos da clínica, você não tem, a gente, quando faz a parte experimental, você consegue ter controle quando você vai induzir um quadro, você pode impedir, no caso da clínica, você vai pegar um indivíduo, que eu imagino que seja o seu objetivo, né? Já com um quadro estabelecido, então é muito mais você tentar resolver. Eu não sei se eu não iria até mais à frente, provavelmente, do que 1 hora, entende? Você já tem um quadro. Porque quanto melhor a capacidade, vamos dizer, melhor a eficácia do composto ali, né, mais promissor ele se mostra em termos de reverter um quadro, né? Então, eu acho que era isso que eu ia te perguntar. Agora, eu tenho 1 minuto aqui, mas e essa questão da limitação, por exemplo, com as fêmeas? Como é que a gente... Quer dizer, você tem alguma proposta? O que é? Professora, então, a gente ainda está estabelecendo quais vão ser os nossos próximos passos, né? Porque a gente achou até meio engraçado, porque na dor ele teve um efeito positivo, né? Ele teve um efeito analgésico tanto para machos quanto para fêmeas, mas quando chegou na parte da disfunção, a gente não observou isso, né? Então, a gente quer tentar entender melhor o que está por trás disso. A gente sabe que centralmente a testosterona no sistema nervoso central, né, tem uma modulação da via da H2S pela testosterona. Então, a gente precisa entender melhor essa relação agora no nosso modelo, né, para ver para poder escolher, para poder, como fala, trilhar a próxima etapa. Não, você já está mostrando que é diferente. Quer dizer, poderia ser uma questão de dose? Não. Você está no limite da dose que você pode trabalhar. Então, já é considerado uma dose alta. Não é o limite, mas já é considerado uma dose alta, assim. Quando você observa a parte da disfunção, você vê que tem uma tendência nas doses mais altas na fêmea. Talvez realmente, se aumentar a dose, a gente tenha um efeito, mas já é meio complicado, porque já é uma dose relativamente bem alta. Se você aumentasse o N, por exemplo, talvez não pudesse ser uma opção também de você... Eu não sei, ele mostrar, eu não... É 5, não sei se escrevia. 5. Por exemplo, porque pode ser uma questão de que a fêmea, pela própria condição hormonal, tem uma variabilidade muito maior, né? E aí, se você aumenta o N, né? Você falou, quer dizer, ele tem alguns efeitos, ele não tem o efeito completo como ele tem no macho, quer dizer, então tentar ver o que poderia ser trabalhado em torno do sistema, né? Para você conseguir ver se... Quer dizer, a distinção já está feita. Eu acho que isso talvez a cinética mesmo seja diferente, não sei. A gente tem que ser avaliado. Vamos ver. Tá, joia. Tá bom, então, Larissa. Muito obrigada, obrigada. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Então, a gente vai passar agora para o próximo, que é a Mariana de Oliveira. Professora, a Mariana de Oliveira mandou mensagem aqui para mim solicitando que nós postergássemos a apresentação dela, porque ela está com problemas de internet e ela acabou de cair aqui também. Tá certo. Não, e que ela não caia, né? Por favor, né? Não, ela não está na sala no momento. Tô brincando com você, gente. Cair é sempre um problema. Vamos lá. Então, a gente passa para o próximo, que é Paula Ferreira. Eu só não posso esquecer de voltar a Mariana, né? Mas vamos lá. Paula Ferreira, tá por aqui? Tá. Deixa eu me organizar aqui. Paula. Paula apareceu ali. Deixa só. Paula, se você puder se apresentar, eu vou. Por favor. Sei. Estou só ajustando aqui o som. Estão me escutando bem? Me escutam bem?
Sim, estamos ouvindo você. Certo, boa tarde, professora Patrícia e demais presentes na sala. Meu nome é Paula Bem-vindo Ferreira, eu sou pós-doutoranda em farmacologia no programa de produtos naturais e sintéticos bioativos aqui da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui hoje para apresentar esse trabalho. Perfeito. Só deixar meu som. Me chamo Paulo Bem-vindo Ferreira e irei apresentar o trabalho intitulado Suplementação de Citrulina platense previne alterações histomorfométricas em útero de vista submetido ao treinamento de força progressiva. Sabe que vários fatores eles podem alterar o sistema reprodutor feminino. Entre esses fatores destaca-se o estresse psicológico e o treinamento excessivo. E esse treinamento, principalmente quando está relacionado a uma má alimentação e uma má prescrição desse exercício, ele pode causar distúrbios no sistema reprodutor feminino, tais como pólipos, miomas, adenocarcinoma, endometriose, dismenorreia e aborto. Foi evidenciado que o treinamento de força progressiva ele leva a um aumento da reatividade contrátil uterina. Diante disso, é importante a busca por substâncias que possam ser utilizadas por pessoas praticando exercício físico intenso de forma a prevenir essas alterações. Assim, destaca-se a citrulina platensis, que é uma alga verde azulada em que já foi demonstrada vários efeitos farmacológicos e biológicos para ela. Entre esses efeitos destaca-se uma melhora da performance física, um efeito anti-inflamatório e um efeito antioxidante. Já foi observado também que a citrulina platensis nas doses de 50 e de 100 mg, ele previne o aumento da reatividade contrátil induzida pelo exercício. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar as alterações histomorfométricas induzidas em útero de rata, induzidos pelo exercício, pelo treinamento de força progressivo, suplementados nos animais suplementados ou não com citrulina platensis. Assim, esses animais eles foram divididos em 7 grupos. Entre esses grupos, os grupos sedentários, suplementados com solução salina, com citrulina platensis na dose de 50 e de 100 mg, ou os animais que passaram pelo treinamento do grupo treinados. Ou esses animais eles foram somente adaptados, ou submetidos ao treinamento por 8 semanas, e submetidos ao treinamento e suplementados concomitantemente com citrulina platensis nas doses de 50 e 100 mg. Para a execução desse treinamento, era utilizado um colete onde era aderido uma carga e preso no dorso do animal para a realização de saltos em meio líquido. Esse treinamento ele era realizado por 8 semanas e durante essas 8 semanas havia uma progressão ou do número de saltos ou da carga. Após esse treino, os 8 semanas, os animais eles eram eutanasiados, o útero retirado, eram preparados os cortes histológicos e avaliados em microscópio. Dados eles foram todos analisados estatisticamente, e a grande pergunta do nosso trabalho era se o treinamento de força progressivo ele alteraria esses cortes histológicos e se a suplementação com citrulina platensis ela preveniria esses efeitos. E aí esses resultados eles podem ser observados aqui nesses cortes histológicos aqui dos grupos suplementados com salina ou com solução salina ou com citrulina platensis nas 2 doses, onde nós podemos ver aqui o endométrio e o miométrio uterino, em 2 aumentos, e os resultados eles foram melhor observados nesses gráficos, que eles foram evidenciaram um aumento do número de vasos da área vascular nos animais suplementados com as 2 doses de espirulina. Esse era um resultado já esperado, visto que a espirulina ela é um doador de óxido nítrico e ela aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico. Isso aí resulta também esse aumento dessa área vascular, resulta no aumento também da área muscular observada no tratamento com as 2 doses. Observamos também os cortes histológicos dos animais dos grupos treinados, do grupo controle, treinados suplementados nas doses de 50 e de 100 mg, onde nós podemos observar que o treinamento ele levou a um aumento do número de vasos e aumento da área vascular. Isso está relacionado a uma maior demanda, já visto que o útero, foi evidenciado que aí o útero ele é um alvo para o exercício e que o exercício ele estimula esse aumento tanto do número de vasos como dessa área vascular. E que a suplementação com espirulina ela previne essa área vascular. Isso é importante e demonstra um efeito benéfico da espirulina, visto que uma alta circulação sanguínea ele vai estar relacionada também com o aumento do estresse oxidativo, por conta do número de oxigênio, de ferro e de outras substâncias contidas no sangue.
Nós podemos ver também que o treinamento ele aumentou a área muscular e que a suplementação de espirulina na dose de 50 e de 100 ela diminuiu essa área muscular, corroborando os resultados vistos nos experimentos funcionais de aumento de reatividade contrátil e demonstrando assim esse efeito preventivo da espirulina platensis. Como conclusões, nós temos que o treinamento progressivo de força ele leva a alterações do sistema reprodutor feminino relacionadas ao aumento da área muscular, aumento da área muscular vascular, e que isso pode estar correlacionado com distúrbios que, por sua vez, podem ser prevenidos pela suplementação com espirulina platensis. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Farmacologia Funcional e obrigada. Olá, Paula. Chegando aqui. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação, interessante. Eu acho que ele está em consonância, que eu acho que é o da Bárbara, não é? Que fez também essa parte do útero. E, então, você apresentou, quer dizer, o sumário aqui, né, o aumento, quer dizer, que essa força, esse treinamento de força progressiva leva realmente a um aumento da vascularização, e associando com o estresse oxidativo, e que a espirulina está diminuindo. Você fez menção, está bem clara a tua mensagem, você fez menção, no seu resumo, a uma coisa que me chamou a atenção na sua descrição, que era a questão dela diminuir a presença de eosinófilo. Quer dizer, é claro que na imagem que você mostra aqui, o tamanho, pelo menos eu não consegui, é muito rápido, né? Eu tentei detectar aqui o eosinófilo, mas não vi. Mas você faz menção que diminuiu o eosinófilo, e eu fiquei curiosa, porque eu trabalhei com eosinófilo há um tempo atrás, existe uma vinculação do eosinófilo nesse contexto, vamos dizer, nessa alteração que ocorre ao nível do útero, frente ao exercício? Certo. Então, professora, o exercício, assim, o que a gente observou, que esses eosinófilos eles já estavam presentes, inclusive, no grupo controle. Então, como a gente não já estava presente no grupo controle, então, ele foi um achado, né, que a gente não poderia omitir esse achado, entretanto, ele não está correlacionado, nós não encontramos essa correlação direta, né, com o efeito contrátil, que o grande projeto, né, que esses exercícios estão vinculados, era justamente a avaliação da alteração de reatividade contrátil, certo? Porém, isso foi um achado, né, que a gente foi divulgado, e ele também, a espirulina, ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, só que nos animais treinados, ela não alterou esse recrutamento de eosinófilos. Então, apesar de ter diminuído o animal controle, né, isso pode, posteriormente, ser mencionado e ser estudado, porém, ela não está correlacionada com o efeito contrátil. Você não tem aumento de eosinófilo no contexto da alteração que você tem ao nível do útero, não. Quando você faz o exercício, ele não está alterado ali. Você simplesmente viu um efeito da espirulina no seu nível basal, do controle ali. Isso, do controle, foi. Isso é interessante, assim, até considerando a questão do eosinófilo em outros contextos, em outras doenças, né, de caráter mais de natureza alérgica, por exemplo, onde você possa, né, vir a ter alguma atividade da espirulina, né? Isso. Eu ia te perguntar também essa questão de uma eventual correlação do eosinófilo com a parte do estresse oxidativo, mas já vi que é uma questão de controle mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu posso... E vocês pretendem agora, uma vez que você constatou essa questão do estresse, você vai tentar explorar um pouco melhor esse efeito, ou no que tange a espirulina, por exemplo, já é bem, vamos dizer, descrito esse efeito antioxidante? Você vai tentar explorar um pouco isso? Como é que você... Então, professora, a espirulina, ela classicamente já é evidenciado esse efeito antioxidante dela. Entretanto, a espirulina é um alimento. Então, o grande potencial do nosso trabalho é evidenciar um efeito farmacológico, né? E nós destrinchamos esse mecanismo de ação, né? E aí, possivelmente, ser utilizado como alimento, né, para alguns distúrbios específicos. Nutracêutico, você diz, da administração Isso. Ou isolar, que também está dentro dos nossos projetos futuros, que é utilizar alguns componentes, né, que podem estar relacionados diretamente com essa droga vegetal, né,
utilizar ela e verificar qual seria daqueles componentes específicos, e aí, quem sabe, se tornar um fármaco que vai ser utilizado de forma mais específica para doenças. Nós já testamos também espirulina, esse contexto de estresse oxidativo e sistema reprodutor feminino, nós, com esses primeiros resultados que foi achado, a gente já desenvolveu, eu fui coorientadora de outro projeto de mestrado, que foi, por exemplo, com a disminorreia, que é um contexto também de aumento de estresse oxidativo, aumento de inflamação, e que nós também evidenciamos o papel da espirulina. Então, a gente já saiu de alterações fisiológicas induzidas por exercício, já fomos para a parte patológica, e aí a gente está trabalhando nessa área. É muito interessante. Não, eu acho até Desculpa, o meu pós-doc é justamente destrinchar esse mecanismo antioxidante. Quais são as enzimas envolvidas, né? A gente já viu, por exemplo, que o professor falou da Bárbara, que a gente já viu, por exemplo, que o exercício ele vai estimular o aumento de mapsinase, que aí casa com o resultado tanto do estresse oxidativo, como da aumento de reatividade contrátil, e a hipertrofia ou hiperplasia que pode estar acontecendo nesse útero. Porque ele vai sinalizar para várias proteínas pró-inflamatórias, citocinas e tal. Um fator, isso serve para a questão da Bárbara também, eu acho que seria interessante ver o NRF2, né? É um fator de transcrição antioxidante, quer dizer, ele geralmente está lá no topo da cadeia de regulação. Eu acho que talvez fosse interessante vocês aprofundarem nesse ponto. Antioxidante com anti-inflamatório. Eu acho que é bem interessante esse ponto, sim. Já é nossos alvos próximos a serem avaliados, professor. Tá, joia. Paula, infelizmente, já 5 e pouco aqui, quer dizer, passado um tempinho aqui, esse tempo realmente é ingrato com a gente, mas não temos que seguir. Eu te agradeço, então, tá? Te parabenizo, boa sorte aí no seu trabalho. Obrigada. A gente passa, então, agora para o Eric. Vitor, você está por aí, Vitor. A gente espera a Mariana ou a Mariana já está na sala? A Mariana ainda não está na sala. Eu estou aqui, professora. Estou sim. Opa, Mariana está aí. Consegui. Olha só. Pode passar, pode colocar a Mariana primeiro. Consegui, claro. Opa, Mariana, que bom ter você aqui. Vamos lá. Desculpa, então, assim, a minha internet caiu, eu fui atrás aqui. Internet tem dessas coisas. Então, o Eric cedeu aí, então a gente passa, Vitor, para a Mariana. Voltamos a ela aqui. Tá. Obrigada. Mariana, então você, não sei se você estava aqui antes, você tem que se apresentar, seu nome, instituição, seu nível, tá? E aí o Vitor vai soltar o seu vídeo. Obrigada. Tá bom. Então, primeiro, obrigada, Eric, por ter me cedido a vez aqui. Meu nome é Mariana, eu sou pós-doutoranda do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu sou supervisionada pelo professor Edson Antunes. Quer passar o vídeo? Olá, meu nome é Mariana, eu sou pós-doutoranda do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Vou falar hoje sobre o papel do MK571, um inibidor de proteínas de múltiplas drogas, restaurando a função erétil de camundongos obesos através do acúmulo de GMP cíclico. A disfunção erétil ela é caracterizada pela incapacidade do homem obter ou manter uma ereção do pênis o suficiente para possibilitar a atividade sexual. É uma doença altamente prevalente no Brasil e existe uma série de fatores de risco que são associados ao desenvolvimento, incluindo a obesidade. Existem 2 vias de sinalização intracelular que são muito importantes para o relaxamento do músculo liso cavernoso do pênis. A via do óxido nítrico e a via beta-adrenérgica. Ambas essas vias, através ou da ativação da guanilate ciclase solúvel ou da adenilate ciclase, vão estimular a produção de nucleotídeos cíclicos, a GMP cíclico e a MP cíclico, respectivamente. Esses nucleotídeos cíclicos, através da mobilização de cálcio intracelular, vai promover o relaxamento do músculo liso cavernoso, permitindo que ele se encha de sangue e, portanto, promovendo a ereção. Esses nucleotídeos cíclicos têm sua ação terminada por 2 principais mecanismos. Um deles são as fosfatiesterase, que inclusive é o principal alvo dos medicamentos já aprovados, mais utilizados para disfunção erétil, sildenafil, tadalafil, e os MRPs, que são transportadores de fluxo, que são capazes de exportar de dentro para fora da célula uma série de mediadores, inclusive os próprios nucleotídeos cíclicos. No nosso caso, nossa intenção é de que, com o uso de um inibidor desses NRPs, o MK571, nós sejamos capazes de acumular mais nucleotídeos cíclicos dentro da célula, promovendo o relaxamento do músculo liso cavernoso por mais tempo.
Nós utilizamos camundongos machos, C57 e Black 6, que foram divididos em grupos controle e obeso. Esse grupo obeso recebeu dieta hiperlipídica por 12 semanas, o grupo controle recebe dieta normal por 12 semanas. E após esse período, o grupo obeso é novamente dividido entre um grupo que recebeu salina ou recebeu MK571, que é o inibidor de MRP4 e MRP5, que foi administrado através de uma bomba de infusão subcutânea ao longo de 14 dias, uma dose de 5 mg por quilo por dia. E nós realizamos os experimentos 2 semanas após a implantação dessas mini pumps. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que os MRP4 e MRP5, que são duas isoformas diferentes do transportador de fluxo, né, de múltiplas drogas, eles estão expressos no corpo cavernoso de camundongos, mas que nós não encontramos diferenças significativas nessa expressão entre os grupos magros ou obesos. Durante todo o experimento, nós avaliamos também mudanças no peso corporal desses animais, né, que foram submetidos a dieta hiperlipídica ou não, e tratados com o MK571, mas nós não encontramos diferenças significativas no peso desses animais com o tratamento ou pela inibição do MRP4/5. A gordura epididimal, que é um marcador utilizado para definir a obesidade, também não sofreu alterações com o tratamento por MK571. Mesma coisa com a pressão arterial, embora a pressão arterial de camundongos obesos seja ligeiramente maior, não foi significativa, e o MK571 não teve efeito na pressão arterial desses camundongos. Porém, nós vimos que o MK571 ele restaura a resposta relaxante do corpo cavernoso de camundongos obesos, tanto a estimulação elétrica de campo, quanto a acetilcolina, né, que são os principais mediadores que vão promover a liberação de óxido nítrico do nervo, ao doador de óxido nítrico, o nitroprusiato de sódio, ou ao tadalafil, que é o inibidor de PDE. Então, todas as vias que podem promover o relaxamento do músculo liso cavernoso foram avaliadas e nós vimos que, embora haja um prejuízo desse relaxamento nos animais obesos, esse relaxamento é compensado pelo uso do MK571. Em vivo, nós observamos também que a função erétil dos animais obesos ela é prejudicada, então eu tenho uma menor proteção intracavernosa nesses animais, enquanto os animais tratados com MK571, embora sejam obesos, eles apresentam uma melhora na função erétil e valores de pressão intravesical muito similares aos do grupo controle magro. O MK também aumenta os níveis de GMP cíclico, mas não de AMP cíclico, e ele também não interfere na fosforilação da VASP, indicando que ele pode afetar, na verdade, outros compartimentos intracelulares responsáveis pelo seu efeito. 7.1. Nós concluímos, então, que a disfunção erétil observada em camundongos obesos ela pode ser revertida após um tratamento de 2 semanas com MK571, acompanhado de um maior acúmulo intracelular de GMP cíclico, mas não de AMP cíclico. E nossos resultados sugerem que a inibição desse transportador pode favorecer o acúmulo de GMP cíclico nas células musculares lisas do corpo cavernoso, melhorando o relaxamento e melhorando, portanto, a função erétil desses camundongos. Obrigada. Olá, Mariana. Oi, professora. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sua apresentação. Deixa eu só soltar o tempo aqui, só um minutinho. Vamos lá. Muito interessante o seu sistema, e eu vi que você, quando você trabalha com esses MRP, você apontou para algumas alterações associadas ao seu modelo que não foram modificadas pelos inibidores, né? Sim. Como acho que a gordura epididimal. Perfil metabólico. Isso. E aí, como é que você associa essa questão vamos dizer, do efeito deles não modificando alguns desses parâmetros importantes no teu sistema? Eu acho que o efeito do MK571, ele está acontecendo lá dentro da célula muscular lisa. Como é um sistema que, por causa da obesidade, provavelmente já tem uma deficiência de gerar GMP cíclico, isso, na verdade, pode estar acontecendo em outros sistemas também. Por exemplo, o vascular, né? Pode estar acontecendo essa mesma deficiência. Mas a gente sabe que os vasos, os microvasos que irrigam o corpo cavernoso, eles são muito pequenos, muito sensíveis. E, às vezes, a gente observa essa disfunção endotelial, essa disfunção vascular lá no pênis, muito antes dela se manifestar como uma alteração vascular, por exemplo, no coração, ou mesmo uma hipertensão arterial sistêmica. Então, pode ser que o MK, por permitir que haja um acúmulo maior de GMP cíclico nessas células que têm essa deficiência,
esteja gerando um efeito local mesmo. Eu acredito que é um efeito local, não é nada sistêmico que vá alterar o perfil metabólico, mas deve ser uma proteção, especialmente nessas células, talvez tenha uma proteção vascular. Se você vê o dado da pressão arterial, apesar da pressão arterial do obeso não ser significativa, ela é um pouquinho mais alta, mas a do MK não. Então, talvez eu tenha uma proteção vascular também por permitir esse acúmulo de GMP cíclico nessas células que estão tendo essa deficiência. Eu não sei o quão factível é, por exemplo, de você ter cultura de células, né? Você saber se ele tem... cavernoso. Eu não sei a limitação, eventualmente, prática, né? Porque, de novo, não é um sistema que eu lide, que eu esteja familiarizada, mas, assim, você falou assim, direto naquela célula, talvez se fosse possível, né? Você demonstraria isso que você tem. O que eu comentei em algum momento aqui anterior, quer dizer, a limitação do in vitro para algumas coisas que você tira do contexto, mas, né, a relevância do sistema para você entender o mecanismo, né? Quando você fala pode ser na célula, talvez fosse interessante, se fosse possível, você se dissocia bem o processo, né? É muito interessante essa questão. Seria algo muito bacana, mas o corpo cavernoso é muito complexo, então em muitas células lá podem estar envolvidas, desde fibroblastos, a questão das células nervosas. Então, você ter uma cultura desse tipo celular, eu acho que é muito Não é viável. É muito complexo o sistema. Mas acho que dá para a gente tentar ir avançando com esses experimentos e tentar entender um pouquinho do que ele faz em cada uma dessas células. Porque, como eu mostrei nos dados, eu sei que ele está expresso no corpo cavernoso, mas eu ainda não identifiquei aonde. Então, mas você pode fazer ex vivo, né? Você pode fazer abordagens ex vivo também, que já está, vamos dizer, tirando, né, bastante do contexto em torno, né? A gente está trabalhando numa imunistoquímica para tentar identificar onde esse transportador está. Então, a gente está na fase de validar os anticorpos, então é um ponto que pode ser interessante de eu descobrir em que tipo de célula, na verdade, ele está expresso. Isso ajudaria bastante já. Claro. E a gente está tentando alguns protocolos com alguns tipos celulares para tentar fazer, por exemplo, um frete. Porque uma das coisas que eu comentei é que pode estar acontecendo um efeito em algum compartimento específico dentro da célula. Porque se você vê, ele aumenta o GMP cíclico, mas ele não aumenta a fosforilação da base. Eu tinha percebido isso, mas ele está seletivo ali no GMP, né? Exato. E eu não sei exatamente em que lugar da célula ele está. Se ele está transportando de dentro da célula para fora, ou numa região apical, ou se, por exemplo, ele está numa região basolateral e aí ele manda de uma célula para outra. Para onde está indo? A célula ali, né? Exato. Para onde está indo esse GMP cíclico? Hoje a gente conseguiu reduzir a célula a subcompartimentos. Então, acho que o próximo passo é a gente entender, além de qual célula eu estou falando, que lugar da célula, porque parece que ele não está agindo na mesma região que está a VASP, por exemplo. Ou talvez as PDS. Então, é algo que a gente ainda precisa destrinchar para entender melhor. Claro. E essa questão você comentou que o MRP, esse transportador, não está modificado na obesidade, né? Não, então, assim, ele está em alguma outra condição fisiopatológica, ele possa encontra-se, vamos dizer, uma upregulation desse receptor, desse transportador, alguma coisa assim, não? Professora, eu posso falar do trato geniturinário. A gente sabe que ele está upregulado na hiperplasia prostática benigna, por exemplo. Então, isso você acaba contribuindo para uma redução dos níveis de AMP e GMP cíclico, que são muito importantes também para o relaxamento da próstata. E aí, quando a próstata está hiperplásica e ela perde tem esse desbalanço entre mecanismo contrátil e relaxante, você acaba tendo uma hipercontratividade da próstata, que vai gerar sintomas urinários secundários, porque vai contrair a uretra e etc. Então, na hiperplasia da próstata, em camundongos, a gente sabe que isso está regulado, está upregulado. São particularidades de cada sistema, né? Exato. São transportadores que ainda são pouco explorados nesses tecidos. Então, a gente ainda está... Mas são extremamente interessantes e alvos que parece que realmente bastante relevantes, né? De você e pode ser um alvo alternativo, porque, por exemplo, a gente tem uma parcela de pacientes que são irresponsíveis a inibidores de PDE5, quando a gente fala de disfunção erétil e outras patologias do tipo. Então, pode ser um alvo alternativo interessante. Uma opção para eles, claro, com certeza. Tá joia, Mariana, eu te agradeço, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço o privilégio. Obrigada. Agora, a gente vai passar para o Eric. Agora chegou, a nossa última apresentação. Olá. Eric, tudo Olá, bom? boa tarde. Tudo. Boa tarde. Vou fechar aqui para você se apresentar.
Eu acho que o Vitor já está por aí. Não, peraí, Vitor, só um pouquinho. Ele não se apresentou ainda. Vitor está com pressa. Fala, Eric. Bom, eu sou o Eric, eu sou professor do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, aqui no campus de Botucatu. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele faz parte do projeto de doutorado de um aluno meu, do Alexandre Andrade, que não pôde participar do congresso. Acho que pode dar play agora. Perfeito. Obrigada. I'm an assistant professor at the Department of Biophysics and Pharmacology at São Paulo State University, and I will present my work entitled Lipopolysaccharide and Lipoteichoic Acid Differentially Regulate Toll-like Receptor Signal and Pathway-Associated Genes in the Mouse Epididymis. The epididymis is a crucial organ for male fertility. It matures testicular spermatozoa, turning them into fully competent cells able to fertilize the eggs. The relevance of the epididymis for male fertility is further demonstrated by the fact that epididymitis, which is the inflammation of this organ, may lead to temporary or permanent infertility. Among the etiological factors of epididymitis, bacterial infections are the most prevalent causes in men of all ages, being the gram-negative Escherichia coli the most prevalent pathogen. Other bacteria such as Chlamydia trachomatis and gram-positive bacteria, Staphylococcus aureus, Streptococcus and Enterococcus are relevant pathogens associated with this disease. One important aspect of the epididymal response to bacteria lies in its ability to detect bacterial pathogen-associated molecular patterns by the constitutive and abundant expression of pathogen recognition receptors, such as the toll-like receptors. For instance, the expression of toll-like receptor 4 and toll-like receptor 2 and 6, which are crucial for the detection of lipopolysaccharide from gram-negative bacteria and lipoteichoic acid from gram-positive bacteria, and also their associated signaling molecules, part of the MITE88 dependent pathway and the MITE88 independent pathway, are differentially regulated in the mouse epididymis, which is consistent to the fact that the epididymis displays a regionalized response to different inflammatory stimuli. Given that, our aim in this study was to investigate whether changes in the expression of toll-like receptor-associated signaling molecules could contribute to the epididymal response to LPS and LTA. For that, we employ an experimental model of ex vivo epididymitis induced by LPS and LTA, in which we isolated the mouse epididymis, segmented into 4 main regions, initial segment, caput, corpus, and coda, and incubate them in the presence of LPS or LTA at different concentrations using the sterile saline as control. After 3 hours, the tissues were processed for total RNA extraction, followed by reverse transcriptase and quantitative PCR for the evaluation of the transcript levels of the target genes. We observed that both LPS and LTA were able to upregulate the expression of pro-inflammatory cytokines, IL-6 and TNF, both in the initial segment and called epididymitis, reaching a maximum responses for LPS at 50 nanograms per ml in both epididymal regions, and for LTA between 1 and 10 micrograms per ml. Using 50 nanograms per ml LPS and 1 microgram per ml LTA, we observed the epididymal responses to these pumps regarding the expression of toll-like receptor-associated genes. LPS induced the upregulation of toll-like receptor 2, CD14, MITE88, TRIF, and TRAF3, which is part of the MITE88 independent pathway, in the initial segment, while LTA was able to upregulate only the transcript levels of TRAF3. In the cod epididymitis, we also observed that LPS upregulated the similar genes in addition to TRAF6, which is part of the MITE88 dependent pathway. Regarding LTA, it did not upregulate in the expression of any gene, any transcript analyzed. In conclusion, our study showed that LPS and LTA differentially regulate the expression of key genes associated with toll-like receptor signaling pathway in the initial segment and cod epididymitis, which was associated with distinct cytokine responses between these regions. These epididymal responses to LPS and LTA were a result of direct stimulation of epididymal cells, which was independent of systemic factors based in our experimental model.
Ongoing studies are underway in our lab to investigate the mechanisms underlying the differential modulation of the innate immune system by LPS and LTA in the epididymis, and to identify potential therapeutic interventions to dampen the negative outcomes of epididymitis to male fertility and well-being. I wanted to thank all my students and collaborators, UNESP, and the financial support of FAPESP, CNPq, and CAPES, and also the organizing committee of SBEFT for the opportunity to present our study here. Thank you very much. I'll be happy to take questions. Olá, Eric. Muito Olá. obrigada. Trabalho muito bacana. E é bem interessante, né, você fazer essa comparação com dois. De novo, não é a minha área de atuação, a parte inicial com a parte caudal, né? Quer dizer, tem uma modulação diferente. Deixa eu só baixar. Estava mais baixinho aqui, só um segundo. Isso. E aí você optou por fazer essa questão da expressão de RNA mensageiro, onde você vê vários dos TOLs, né, regulados em algumas proteínas, quer dizer, eles certamente seriam importantes em termos de transcrever proteínas, citocinas relevantes no teu contexto. Essa questão do efeito um pouco diferencial do LPS, desse ácido lipoteicoico. Teicoico, desculpa. Como é que você acha que funciona essa... É tão distinto, quer dizer, os lugares são, vamos dizer, o local, o sítio, é o mesmo, essa modificação. Poderia estar explicando, e vamos dizer, e isso dentro do contexto de você passar por uma situação humana, né, o que se aproximaria mais de uma condição clínica, por exemplo? Tá. Esse ponto é interessante, porque o LPS, ele é o modelo clássico, né, da gente estudar a resposta inflamatória usando algum produto derivado de bactéria, né. O LTA, ele seria o equivalente do LPS na bactéria gram-positiva, né, então ele é um produto que está lá na parede, né, celular, e ele é um agonista de outros dois receptores TOL, né? No caso, o o LPS ativa o homodímero TLR4 e o LTA ativa o heterodímero TLR2 TLR6, né? Isso. Então, essa diferença, né? Ela, até em outros sistemas, ela causa diferentes vias de sinalização, né? Então, assim, reconhecidamente, o LPS ele tem um potencial, né? Ele é um pouco mais antigênico, ele é capaz de gerar uma resposta mais intensa do que o LTA, embora a gente não consiga fazer uma comparação molar, né? Em termos de potência, porque, bom, primeiro são agonistas de receptores diferentes, mas mais do que isso, são moléculas que têm tamanhos variados, né? Até do ponto de vista natural mesmo, o LPS mesmo tem vários pesos moleculares, né? Então, assim, normalmente realmente se demanda, né, uma dose maior, uma concentração maior, como é no nosso caso de LTA, para se atingir um nível semelhante de resposta inflamatória. Então, pelo menos isso a gente tentou equilibrar, né? Então, qual era uma concentração que faria, usando o IL-6 e o TNF como elementos de padronização, digamos assim, que gerasse uma resposta semelhante, né, desses dois transcritos. Quer dizer, isso aí seria um pouco mais então, dependendo do tipo da infecção que você teria, mais uma gram negativa, quer dizer, essa seria... Eu não tinha percebido isso, quer dizer, você está tentando modular duas situações diferentes de uma inflamação por bactéria, gram positiva ou gram negativa. Exatamente, que são, na epididimite especificamente, né, a Escherichia coli, em especial a uropatogênica, é disparada a mais frequente. O mais frequente patógeno encontrado, né? Mas há vários relatos de que bactérias gram-positivas podem também induzir epididimite, né? Com um grau de severidade até relativamente alto, né? Então, daí essa ideia da gente entender mecanisticamente os eventos iniciais, né? Então, como esses eventos iniciais, né, podem alterar, né, ou contribuir para a história natural da doença e contribuir, no final das contas, para as sequelas, né? Epididimite é uma causa muito comum de infertilidade masculina. Agora, deixa eu te perguntar, quer dizer, é claro que na primeira abordagem você usou a questão do PCR, né? Mas você não fica curioso em tentar ver, por exemplo, a proteína ou o receptor, vocês têm ideia de buscar, porque assim, às vezes você tem essa questão da modulação, e como tem toda uma questão, eu acho que a probabilidade é muito grande de você realmente ter tanto os receptores expressos e tal, como a questão das toxinas, das enzimas, mas você fazer a codificação da proteína seria interessante também para você colocar junto, né?
Em termos de proteico, né, esses receptores são de fato expressos no epidídimo, né, os estudos já mostram, por imunohistoquímica, né. Nós, utilizando um modelo in vivo de epididimite, induzida também por LPS-LTA, nós dosamos várias citocinas, né, em termos proteicos mesmo, né. E também nós fizemos, aí no modelo ex vivo, nesse nosso modelo, aqui não deu para colocar no resumo, mas a gente já tem esses dados, nós fizemos a sinalização por fosforilação das subunidades do P65, né, que é uma das subunidades do NF-κB. Então, existe uma regulação também diferencial de fosforilação e observamos também a fosforilação da C1, né, que é uma subunidade do fator de transcrição AP1, que também faz parte da resposta inflamatória. E aí está na sinalização, já. E aí agora está na ordem aqui, né, o Alexandre está planejando esses experimentos, da gente fazer, sim, pelo menos a imunofluorescência, né, para o TLR4, o TLR2, né, e até outros elementos da via, né, e aí fazer as devidas inibições. É isso. É esse o ponto que a gente ia chegar, né? No in vivo a gente já fez com PDTC. Isso, no in vivo nós fizemos com PDTC, né, um inibidor de NF-κB, ele bloqueia parcialmente a resposta, de forma diferencial nas duas regiões. A cauda ela tem um estado mais pró-inflamatório, isso é reconhecido, do que a região proximal, que seria o segmento inicial do epidídimo. Então, a gente viu realmente uma inibição da resposta, né? Mas agora a gente quer ver se essa inibição realmente, em que nível, o que pode acontecer quando a gente bloqueia elementos acima, né, ou anteriores à ativação do NF-κB. Então, existem alguns inibidores que a gente pretende testar nesse modelo ex vivo. Perfeito. Tá, joia, Eric. Parabéns aí, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, eu acho que nós chegamos aqui ao final, nós tivemos aqui 7 apresentações. Eu queria parabenizar a todos os apresentadores, né, excelentes projetos, trabalhos, apresentações muito claras, discussões, eu aprendi bastante, pode ter certeza. E eu, então, queria agradecer mais a audiência, eu aqui não consigo controlar, saber muito outras pessoas que estavam aqui presentes na sessão, e parabenizar a SBEFT, né, a diretoria, pelo excelente congresso, pela qualidade do evento, e também essa questão que já no ano passado já tinha feito essa ressalva, esse tipo de comunicação oral, né, com esses e-posters, que eu acho que foi uma ideia muito feliz no ano passado, e eu acho que está se concretizando esse ano, e que eu espero que seja considerado mesmo como uma reunião presencial, né, que vai ser muito importante nós podermos ter a possibilidade de encontrar, né, frente a frente. Eu acho que essa é uma atividade que está bastante dinâmica, eu acho que ela está muito mais focada. É bacana a gente, na hora dos posters, né, ter a possibilidade de encontrar as pessoas, mas, assim, eu acho que a gente dispersa um pouco, muita gente, calor, eu acho que essa é uma atividade que está sendo muitíssimo bem organizada. Então, é isso, eu queria agradecer a todos aqui, agradecer também a ajuda do Vitor, né, passando aqui os nossos vídeos, e é isso, eu acho que a nossa sessão está encerrada. Tá? Muito obrigada, então, a todos. Patrícia, doutora Patrícia, você pode ficar um pouquinho na sala, por favor, Ana Lúcia? Posso sim, eu não tinha te visto. Esperar o pessoal sair. Tá certo. Oi? Não, pode? Não, eu não tinha visto você, porque daqui tem um bando de quadradinhos e eu não consigo ver todo mundo. Tá me ouvindo? Tô, só esperar as pessoas saírem. Eu fiquei um pouco ansiosa, Ana, porque eu tô aqui com o meu computador. Deixa só um minutinho, deixa eu desligar aqui. Tá, vai lá. Deixa eu parar o meu cronômetro aqui. Oi, Patrícia, desculpa, é que o meu ventilador não deixa eu escutar nada. Não é, porque assim, eu entrei, eu tô meio ansiosa aqui, né, porque o Marco tá aqui do lado, mas é porque eu não tive tempo de imprimir os resumos. Então, eu estava com os resumos todos no meu notebook. Então, eu estou no desktop, aí eu não quero mexer muito para não ter problema de dar só um minutinho, ainda tem uma pessoa na sala. Sem problema, estou aqui, estou esperando. Sem problema nenhum. Deixa eu só escutar aqui que a Mariana está me falando aqui, que eu estou mandando um áudio que não sei o que é. Ai, meu pai. Ana, você está me ouvindo? Estou. Eu tentei manter o máximo tempo, né? Não, tava. Já tinha 40 minutos. Não, disseram que era...
A informação que eu tive é que era 5 do vídeo e 5 de pergunta. Foi o que eu fiz. Ah, não, sim, mas é que a sessão tinha poucos, provavelmente. Ah, então tá bom. Não, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquela mensagem que eu recebi dizia: a pessoa se apresenta, solta o vídeo 5 minutos. Eu mantive o tempo. Quer dizer, uns passaram 2, 3 minutinhos, mas eu achei O que foi bem suporte da discutido. Softalisa pode excluir as pessoas? Eu não sei. Vitor, você sabe tá me por aí? dizer? As pessoas não podem estar na sala, não? Tem algum problema? Eu acho que ela Fabrício tem e a algum Gabriela. comentário. É porque ainda está no tempo, então as pessoas entram achando que ainda está tendo sessão, mas a é a sessão já Gabi que tá acabou. comigo aqui. A Gabi tá aqui. Fabrício, eu não sei Tem quem duas é. pessoas ainda, a Gabriela e o Fabrício. A Gabriela e